Olá, meu nome é Eliana Pessoa, sou taróloga e hoje eu tô aqui com o programa Conversando com os Oráculos, que tem como objetivo trazer uma deusa para nos orientar aí nos desafios da nossa vida, assim como nos resgatar aí quem somos de verdade, tá bom? A deusa de hoje é a Maia. Tá? Essa deusa, ela já foi apresentada aqui nesse programa, né? Porém, é muito comum que a gente traga algumas deusas novamente para que você tenha uma compreensão melhor a respeito do tema, né, no qual a deusa traz como a ilusão, tá? Mas antes da gente entrar aí nos atributos dessa deusa, é muito importante que a gente comece o programa com aquela dica sobre um banho para que você tome na sua semana. Lembrando que essa dica de banho ela é essencial, primordial para que você faça as suas limpezas aí necessárias e não só a limpeza, mas faça a sua proteção, porque isso vai te ajudar a te conectar com a força que você tem, que você carrega dentro de você e muitas de vocês desconhecem, né? Então, o banho para sua semana é que você use 7 folhas de alecrim com 7 folhas de guiné, tá? São duas plantas fáceis de achar aí para comprar, para que você tome seu banho. Então você começa aí com o sal grosso, pedindo a limpeza necessária de todos os fluidos negativos, inclusive seus pensamentos, e finaliza o mesmo banho com as ervas, no caso o alecrim e o guiné, ok? Também pedindo para aí na força, usando a força aí do seu pensamento, a firmeza, né, pedindo essa proteção, pedindo para que você se conecte com a sua força, tá? Então vamos falar, né, sobre a nossa deusa de hoje, que é Maia. Como eu já disse aqui no começo do programa, essa deusa já foi apresentada aqui, então eu não vou adentrar aí na história mitológica da deusa, tá? E sim no tema principal que essa deusa nos traz, que é muito importante que a gente compreenda, porque muitas de nós vivemos, né, a ilusão de Maia, tá bom? Então, Maia, na verdade, como eu já disse, ela tem esse poder, né, de nos cegar com a sua ilusão, ao mesmo tempo que ela também tem esse poder de tirar esses véus da ilusão sobre nós para que a gente possa enxergar a realidade, tá? Então, ela provoca tudo isso em nós e nós, mulheres, vivemos isso intensamente no nosso dia a dia. Aliás, eu até arrisco aqui a dizer o quanto a maioria de vocês, mulheres, vivem, né, uma ilusão constantemente e acreditam que a vida de vocês é essa ilusão, né? Vocês fazem planos, vocês sonham diante, né, tendo como base essa ilusão que vocês acreditam fortemente que é o melhor para vocês, mas vocês esquecem que na verdade isso foi colocado em vocês, foi feito com que vocês acreditassem que isso é o melhor para você, ou seja, seguir o caminho do tem que ser, né, ao invés de ser o que é melhor para você, de você perceber, de você se sentir, né, na sua capacidade, na sua força, na sua competência, na sua plenitude, como uma mulher que tem sim força, que tem potência, né, para fazer com que a sua vida se movimente, né, ao seu favor e que as coisas na sua vida e quem está ao seu redor também fluam de uma forma melhor, com mais naturalidade, né? E a gente esquece de olhar para isso, né? Então a gente passa a acreditar em várias crenças, né? Em vários valores, achando que eles são os melhores para nós, né? E a gente nem se permite, né, parar um minuto para refletir, mas espera lá, isso é bom para mim? É isso que realmente eu quero? Porque eu sinto que eu tô muito mais na obrigação do que no prazer, né? Eu tô muito mais
Ah, porque falaram para mim que eu tenho que fazer, como eu confio muito nessa pessoa, então eu vou fazer. Ou eu vou fazer para não desagradar o outro. Então eu não quero decepcionar meu pai, eu não quero decepcionar minha mãe, eu não quero decepcionar meu amigo, meu companheiro, marido, esposo, enfim. Eu não quero desagradá-los, eu quero evitar conflitos, então eu faço, porque a gente também aprendeu que ao falarmos do que queremos, né, ao nos colocarmos, posicionarmos o quanto é importante algo para mim, né, isso é importante para mim, isso é importante porque quando eu faço isso eu me sinto bem, eu me sinto realizada. A gente aprendeu que até falar sobre o que é importante para nós é proibido, né? Não se pode, não se deve falar, porque ao falar, né, é proibido por quê? Porque ao falar isso gera conflito. Então, se gera conflito, não é bom. E você esquece que você está passando uma vida inteira praticamente cheia de conflitos. E como que você diz que os conflitos não são bons? Como é que você ia ser impulsionada a mudar, né? Despertar desejos para fazer algo novo ou para realizar, né, um sonho seu, se você não tivesse o incômodo para te provocar, né, para fazer você sair da zona de conforto, para fazer você ir atrás, né, do que é realmente importante, né? Então, sim, o incômodo é importante. O incômodo são as sensações do seu corpo querendo te avisar, te alertar. E isso, por que eu estou falando tudo isso? Porque esse é um dos atributos no qual nós fomos aprendidas a nos iludir, né? A acreditar que não é dessa forma. Né, que sentir algo do nosso corpo, sentir o prazer, né, por outras pessoas, se você está casada, se você namora, né, se você sentir tesão por algo diferente do que você tem, é errado, né? Isso é pecado. Isso tudo é uma grande ilusão. Por isso que eu comecei o programa dizendo quantas de nós, né, estamos vivendo uma vida de ilusão. Né? E não estamos nos dispondo a tirar esses véus para viver a realidade. Digo para você que muitas de vocês têm medo de tirar esses véus, por quê? Porque de novo acham que vão se colocar em problemas, né? Vão perder pessoas que amam, né? Vão entrar em conflito com pessoas importantes na sua vida. Mas você esquece que na verdade você está se prejudicando. No final, a maior prejudicada é você nisso tudo, porque você é a pessoa que está mais se desagradando, né, que está mais se ferindo e muito mais se violentando, porque à medida que você bloqueia os seus prazeres, os seus desejos, você está sim se violentando, você está bloqueando o fluxo natural da sua vida, né? Você está bloqueando você estar em contato com algo muito maior, que é o que eu falei também já aqui hoje, que é a sua força, que muitas de vocês desconhecem essa capacidade, né? Porque ela tá aí em você. Ela não foi colocada em você, ela sempre esteve aí, mas você acha que ela não existe por causa da ilusão, tá? Então, ilusão, na verdade, é algo muito infantil, se a gente parar para pensar, né? Se a gente olhar a imagem aqui de Maia, parece uma criança praticamente, né? Uma menina inocente, quase que uma criança, né? Vamos dizer assim, envolvida aí sobre os véus, né? Onde você praticamente não consegue enxergar a realidade como ela é, como se você estivesse no meio de nuvens, né? Você não consegue enxergar às vezes um palmo à frente, isso nos cega, isso faz com que a gente acredite que o nosso mundo é só aquilo que a gente está vendo. E o que é, na verdade, a ilusão, se a gente for aprofundar nessa palavra? A ilusão, na verdade, é aquilo só que você enxerga, é aquilo que você consegue ver com seus olhos e não além do que você está enxergando, entende? É só você parar para pensar em alguma situação de
alguém que você considera muito, que você tem muita estima, que te liga e fala algo para você, e essa pessoa, ao te trazer essa informação, você acredita fielmente, porque você tem uma relação com essa pessoa de confiança, né? Ou de colocar ela no lugar de saber mais, enfim, de se ela tá dizendo isso, então é verdade, mas você nem se dá o luxo de falar, mas espera lá, legal, eu gosto dessa pessoa, ela é importante para mim, eu tenho consideração, mas será que essa informação para mim tem validade? Essa informação para mim, ela tem efeito? Ou o que eu posso usar dessa informação ao meu favor? Que parte dessa informação faz sentido para mim, para a minha vida, para o que eu tenho que fazer, para as minhas ações, para o meu comportamento, ou que eu preciso compreender, ou seja, que eu preciso me reavaliar, que eu preciso entender que eu estou fazendo, às vezes até de errado, mas não no conceito de que tudo é errado, só existe um conceito de certo e de errado. Não, é no conceito de que é errado para você, de que é certo para você, porque se você segue esse caminho não dá certo, mas se você segue esse dá certo. Porém, para outra pessoa, esse mesmo caminho que dá errado para você, dá certo para o outro, e tá tudo certo. Por isso que eu tô falando, a gente não pode fechar os conceitos, né? Toda vez que uma pessoa age dessa forma é errado, toda vez que a pessoa age dessa forma é correto. Não, né? Algumas coisas a gente pode universalizar, mas a compreensão que temos dessas palavras, né, dessas informações, cada um pode interpretar de uma maneira, né? E a gente tem que absorver as informações de uma forma que nos faça sentido. Então, ao ouvir algo, se aquilo fez sentido para você, você não precisa levar aquilo ao pé da letra, ferro e fogo, mas tentar destrinchar essa informação além, entende? Então não é apenas ouvir as palavras que o outro está lhe dizendo, mas se propor a ouvir além, ir descobrir o que está por detrás dessa informação. Quando eu vou lá e olho atrás, o que está atrás dessa informação, que nem a coxinha do teatro, quando eu me disponho a ir lá e ver, né, o que está por detrás daquela bela encenação, daqueles belos atores, toda aquela representação, o que eu vejo na verdade, o que tem ali para mim, né? É a essência, é a verdade sempre está por detrás e não escancarada. É preciso que você se disponha a olhar além, a ouvir além. Então, quando eu olho e enxergo o que está aqui ao meu redor, eu não estou vendo além, eu só estou apenas enxergando. E isso é o efeito da ilusão sobre nós. Quando você se dispõe a ir além, né, ir ver o que está ali atrás daquela informação, a olhar além do que você está simplesmente enxergando e usar esse cenário que você está vendo ao seu favor, você está se dispondo a ver a realidade, a enxergar a realidade, ou seja, tirar os véus. E quando eu digo usar isso ao seu favor, é porque quando você tem a coragem de tirar esses véus, de olhar para aquilo que realmente lhe faz bem, lhe faz sentido, você está se apoderando da sua força. É isso que acontece. Por isso que eu falo, é um erro quando a gente fica acreditando que deixar de falar, deixar de se posicionar, deixar de fazer coisas que realmente façam sentido para você, né? Deixar de viver nessa prisão que nós mesmos nos colocamos, é a coragem que precisamos ter para poder acessar essa força. Não é ficar no medo do conflito, no medo de perder, porque perder você já está ao estar vivendo a ilusão, a permanecer com esses véus.
e não enxergar a realidade que é para você, que é da sua essência, da sua verdade, entende? Não, pelo contrário, você fica se escondendo e se aprisionando cada vez mais, como se você fosse construindo um mundo que não existe, mas que você acredita. E por você acreditar, ele existe para você. Aonde a gente põe a nossa energia, aonde a gente coloca o nosso acreditar, aonde a gente coloca a nossa força, a coisa acontece, ela se materializa. Entende? Então, por que não fazer isso com o que é melhor para nós? Porque ao botar toda a sua energia, toda a sua força, toda a sua fé para essa ilusão, você sabe que o caminho disso, o resultado final disso, também vai ser uma resposta ilusória. Então, por que que você não se dispõe a tirar esses véus para que você tenha o resultado melhor para você? Para que você possa ter aí uma vida, né? Um restante de vida, meia vida, enfim, eu não sei a idade que você tem, mas que você possa projetar aí uma expectativa de quantos anos de vida você tem para você viver a vida como você é, né? Para que os resultados venham de acordo com o que você gosta, com o que você tem prazer, com o que alimenta essa alma, né? Que faz com que você, na verdade, tenha felicidade, satisfação, sabe? Reconhecimento de si mesma, para que você se aplauda, para que você se orgulhe de você e fale, nossa, que legal! Toda vez que eu me disponho a fazer isso por mim, olha como as coisas acontecem. Até então eu podia achar que seria impossível, que eu não daria conta, mas quando eu realmente me disponho a fazer, coloco a minha energia nisso e acredito nisso, olha como as coisas fluem e acontecem para mim. E é isso que a gente perde ao ficar na ilusão. A gente perde o seu maior presente, o seu maior dom, que é a sua força, que é estabelecer essa conexão. Porque você aprendeu a usar essa força até agora para sua ilusão. Olha só que triste, né? Então eu boto toda a minha energia, boto toda a minha carga no medo, no conflito, nas preocupações, nas antecipações, para eu não viver o meu presente, para eu não ter que ler o meu corpo, os sinais do meu corpo conversando e me alertando e dizendo, opa, pera lá, se você está sentindo tudo isso, é sinal que você tem que parar e avaliar. Calma, olha com cuidado, seja amorosa com você, olha com carinho para tudo isso, porque senão você sabe que você vai ter um resultado inadequado, um resultado ruim, você vai para o caminho errado. Então para, respira, pera lá. Se tá tudo patinando, se tá tudo não fluindo para você, se tá tudo não dando errado, parece que você fica com aquela sensação que você só bate na trave e não faz o gol, então por que você precisa avaliar? Você precisa parar e pensar, opa, pera lá, né? O que eu tô me iludindo aqui? O que eu tô acreditando que é o melhor a fazer e na verdade não é? Que informação que eu tô acreditando que eu ouvi do outro, que eu tô sendo fiel a isso e na verdade eu não tenho que ser fiel a isso. Muitas informações que a gente ouve precisam ser descartadas porque não são verdadeiras e não vão ser essenciais ou principalmente vão contribuir para a sua transformação, para você ser essência, para você agir com a sua verdade, entende? Então tudo que chega até você e que te causa um certo incômodo ou até te desperta uma certa emoção, né? Um certo prazer, precisa ser cuidado, precisa ser analisado com calma, porque lembra, por detrás de toda informação
existe a verdade e não como ela chega para nós. O que ela chega para nós é o que você está vendo aí, é o que você consegue enxergar. Esse é o nosso objetivo, de trazer, fazer com que você avalie e sinta aí na pele essas informações fazendo sentido para você ou não, e para que você comece a exercitar isso que a deusa Maia lhe trouxe, para que você vá, além de sentir essas informações chegando em você ou ressoando em você, para que você vá destrinchando essas informações e percebendo o que serve para você, o que realmente, que tipo de movimento que você precisa fazer, o que você costuma cair na ilusão, que tipo de véu que você está usando hoje na sua vida, né? Que tipo de véu de ilusão, que tipo de situação que você pode estar acreditando há muitos anos e que é pura ilusão, que talvez você tenha que parar para pensar agora em situações da sua vida que você está percebendo que você está batendo a cabeça há muito tempo e que você fica com essa sensação de que tudo que você faz não dá certo, não tem retorno, não tem um resultado positivo, satisfatório. Então, será que não é o momento de você parar e olhar para essa situação e falar, opa, pera lá, então será que eu estou acreditando que essa situação, insistir nessa situação vai ser o melhor para mim? E às vezes não é. Às vezes você está anos insistindo com uma situação, agindo da mesma maneira diante de determinada situação, que na verdade não tem utilidade nenhuma para você. É a vida te mostrando, vai reavaliar, isso daí não está sendo bom para você. Por que você está insistindo tanto com uma coisa que não tem nada a ver para você? Eu não estou falando que todas as situações que você insiste e não dá certo não são boas para você, mas eu estou falando que provavelmente muitas delas, né, muitas coisas que você vem insistindo, que você fica, até principalmente quando você fica esperando isso do outro, né, o retorno de alguém, uma situação que você colocou ali como uma expectativa e você nunca tem esse retorno, pode ser que você está acreditando numa ilusão. A expectativa já é uma forma de ilusão, né? Porque a gente fica acreditando numa coisa, a gente fica esperando que aquela coisa venha para nós da forma como a gente desenhou aqui na nossa tela mental. E as coisas não são assim, porque a gente está falando de energia, a gente está falando de força, né? Uma coisa é você ter o resultado de algo que você quer, mas a forma como isso vai acontecer e o tempo que isso vai acontecer não está no nosso controle, né? Ele vai acontecer se você souber usar a sua força, a sua energia a seu favor, usando a sua fé, o acreditar que você já faz com a sua ilusão e você tem resultados ilusórios. Lembre-se disso, isso é muito importante, tá bom? Então, espero que tenha feito sentido para você. Fica ligado que a gente sempre vai estar trazendo aqui uma deusa, pode ser que a gente traga de novo outras deusas, assim como a gente trouxe hoje a Maia, para que você vá tendo uma compreensão melhor. Isso é muito importante quando a gente traz um mesmo assunto e aborda ele de uma forma diferente, né? Para que você tenha um outro olhar, tá bom? Então vamos aprender a olhar as informações além, a ouvir as informações além, para que você vá tirando esse véu da ilusão e enxergue a realidade, a sua realidade como ela é, porque esse na verdade é o único caminho que vai te levar para a sua força, ok? A gente se vê no próximo programa.